Boa noite, pessoal. Estamos só aguardando aqui o professor Essa entrar, tá? Os mais participantes, só alguns instantes. Comportamento criminal, sempre nos acompanhando. Obrigada pela presença. Estamos só aguardando o professor Essa entrar, tá? Só mais uns instantes e a gente já começa. Já foi, né? Escreve para mim. Obrigada, Thaís, sempre presente com a gente, né? Sempre participando dos nossos cursos. Somos nós que agradecemos, viu? Sim, isso mesmo, é que é a live do professor S. Dentro de alguns instantes a gente já inicia. Lilian, o
professor está entrando agora aí, tá? Verifica aí, a partir do momento que ele entrar, você convida ele. Ele entrou, tem que convidar Isso, novamente. agora convida ele, fazendo favor. Agora sim? Você quer deixar o velho louco. Deu certo? Deu certo, eu estou vendo bem você. A minha imagem não estou vendo, mas não faz diferença porque eu já vejo há muito tempo essa imagem. Tá, mas se você quiser fazer alguns ajustes, tá? O pessoal tá entrando, pode fazer. Não, não tem. Eu estava desesperado para entrar, porque não Tá joia. entra, sabe? Meu Deus, mas agora está em ordem, né? Tá joia. Pessoal, vocês estão nos vendo, ouvindo? Como é que tá o áudio? Se vocês puderem dar um ok, um joinha. Acho que ninguém ouviu. Será? Como é que tá o áudio para vocês? Vocês estão conseguindo? Luciana, tá bom o áudio? Eu vi que você entrou agora. Seja Tudo bem-vindo. ok, a Nina? Então acho que podemos Tá começar, bom. né? Tá bom. Tá joia. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Lilian, diretora de eventos da Vivari Cursos. É um prazer nessa noite aqui com vocês na nossa live. Eu peço que vocês nos ajudem também, né, a enriquecer a live de hoje com as perguntas. Como logo mais os comentários serão desativados, vocês podem enviar as perguntas pela caixinha que tem aquele ícone do ponto de interrogação. E à medida da decorrência da live, o professor vai respondendo, tá bom? Bom, nós escolhemos para a live de hoje a discussão de caso do Chico Picadinho, e ela vai ficar por conta aí do nosso professor e psiquiatra forense, Antônio José Essa. Nós escolhemos esse estudo de caso justamente pela riqueza, né, que esse caso nos traz, não só riqueza no sentido de possibilidades de análises, e também pela tua proximidade, né, pela tua familiaridade com esse caso, uma vez que você elaborou o laudo psiquiátrico do Chico. Então, conta pra gente o que esse caso nos diz, né, o que ele nos apresenta. Então, uma coisa que as pessoas falam muito, e sempre eu sou abordado para falar o seguinte: poxa, por que vocês querem que ele fique preso? Por que vocês não querem que ele saia? Vocês fazem, eu pelo menos faço parte de um grupo que não está querendo soltá-lo de forma alguma, a despeito de quererem soltá-lo. E a gente fala, não pode soltar. E aí a gente vai estudar um pouco o laudo dele, gente, para a gente ver um pouquinho, entender um pouquinho mais da dinâmica de pensamento dele, para vocês poderem saber por que a gente não quer que ele seja solto. A primeira coisa que eu tenho que falar, para a gente poder falar em Chico Picadinho, eu preciso falar um pouco de criminogênese. Por quê? Porque criminogênese são as teorias que tentam explicar os comportamentos criminais humanos. E essas teorias, são várias as teorias, e vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que o Chico se enquadra em praticamente todas elas. Então, eu achei que eu tenho que falar um pouco a respeito disso para avisá-los do que vai acontecer em termos da escolha do Chico Picadinho. Então, veja, a primeira das teorias de criminogênese que acontece é a teoria jurídica da escola clássica do direito, aonde se fala que o crime é um ato de vontade. Você fez o crime porque você quis fazer. Sabe? A segunda teoria já vem totalmente contra ela, dizendo, não, o crime é um ato pré-determinado, é a teoria antropológica, tá? Fala que o crime é um ato predeterminado, você geneticamente estava determinado a ser criminoso. Aí depois vem uma outra teoria, não muito em voga, mas existe também, a teoria da endocrinológica, na qual fala que o crime é um resultado de uma alteração das glândulas e dos hormônios. Por exemplo, como acontece na TPM, como acontece na psicose puerperal. Depois vem, e ela anda muito em moda, essa daí, que é a teoria sociológica, que tenta dizer que tudo é pelo social. Você virou criminoso por causa do social, do lugar onde você vive, do lugar onde você mora. E depois vem a teoria psicológica, que se divide em duas.
a psicológica compreensiva, na qual os atos podem ser lógicos e aceitáveis psicologicamente, e na teoria da psicologia profunda, que é a psicanálise, que a gente também vai ver alguma coisa no Chico. Tá? Por fim, a gente entra na escola psicopatológica, que, ao contrário das outras que tentam puxar a brasa para suas próprias sardinhas, a psicopatológica não tem brasa e não tem sardinha. Ela vai se utilizar de todos os dados das outras. E, para isso, a gente tem que fazer o que a gente chama de análise estrutural da personalidade do criminoso, para chegar a um diagnóstico pluridimensional, isto é, leva em conta todas as dimensões das coisas que acontecem e aconteceram com o criminoso. Avisado isso, para poder voltar a falar isso de vez em quando no meio do caminho, eu vou começar a descrever um pouquinho o laudo do Chico Picadinho. Tá joia. E a gente vai ver, e atenção, ouçam e prestem atenção nos dados de personalidade pré-mórbida do Picadinho. Tá? Ele, lá por volta de 76, ele matou uma moça com um serrote e algumas facas, esquartejou o corpo dela, lavou as partes do corpo dela, colocando em malas de viagem e recipientes improvisados. E alguns órgãos, como o coração, ele jogou no sanitário do banheiro e acabou entupindo o sanitário por isso. Tá? E o outro crime que ele já havia cometido foi 10 anos antes, em agosto de 66, ele asfixiou uma outra moça com esganadura e estrangulamento e procurou destruir o cadáver, retalhando-o parcialmente com facas, tesouras e giletes. Tá? Depois de ter retalhado o corpo, que ele deixou tudo jogado lá no banheiro e um pouco na cama, ele desceu para a portaria do edifício e ficou fumando, esperando o companheiro de locação chegar para falar, olha, tem um problema lá no apartamento, eu vou dar uma saidinha. A saidinha que ele queria dar era sair e ir para a casa da mãe dele no Rio de Janeiro. Tá. Ele foi colocado em liberdade condicional em 74, vejam, preso em 66, foi colocado em liberdade em 64, em 74, em 66 ele fez o segundo crime. Só que tem um outro crime que não foi um crime de morte, que um pouquinho antes do segundo crime de morte, ele acabou saindo com uma terceira moça e ele tentou estrangulá-la, apertar o seu pescoço com as mãos e ela teria desmaiado e quando ela acordou, ela tinha percebido que ela tinha um sangramento pela vagina e depois se ficou sabendo que ele tinha introduzido um objeto na vagina dela. Então, esse é o pano de fundo do Chico Picadinho. E tem mais uma coisa interessante. Quando você falava com os funcionários dos apartamentos onde ele morou, eles falavam, imagina, ele tratava todo mundo muito bem. E um amigo pessoal dele falou que não acreditava que ele pudesse ter cometido isso, porque ele era uma pessoa absolutamente afável e uma pessoa absolutamente normal. Só que ele mesmo dizia que tinha um impulso incontrolável de fazer algo que não deveria fazer. E porque ele sentia que havia uma balança, a potência e a virilidade caíam e aparecia nesse lugar um sentimento mórbido pelo cometimento da violência. Tá? Da vida social dele, ele largou os estudos por vagabundagem, não se interessava pelo estudo, e com crianças da mesma idade ele era vazio, ele não tinha contato, e a grande atividade e vontade dele era ficar pela rua o dia todo fora de casa e não falando com ninguém a respeito de que estava solto na rua. E se achava uma pessoa curiosa e dado a experiências. Uma experiência dele é muito famosa. Ele pegou gatos, 3 gatinhos, e pendurou numa árvore pelo pescoço para ver os gatos morrerem, para poder cronometrar quanto tempo duravam cada uma das vidas do gatinho, porque diz que gato tem 7 vidas, então ele queria dividir pelo número de minutos que demorou para morrer, para saber quanto demorava, quanto valia cada uma das 7 vidas do gato. Veja, já a gente começa a ver que alguma coisa de errado começa a acontecer com este menino.
Por quê? Porque ele, de menino, isso não era uma coisa que acontecia com adolescente ou pós-adolescente. Isso era uma coisa que acontecia com 6 ou 7 anos. E da definição clássica de personalidade anormal, vem que, embora não se possa fazer o diagnóstico com essa tenra idade, a gente pode dizer que começa cedo, começa a se manifestar cedo na vida. E este é um dado do Chico Picadinho. Tá? Ele começou a tentar procurar serviço e, gente, ele descreveu para nós na época que ele tinha tentado 34 vezes arrumar um trabalho, tá? E isso nada demorava, durava alguma coisa como 3 meses, tá? E a característica dele em relação ao trabalho era o seguinte: ele trabalhava nos lugares para ganhar algum dinheiro. Quando ele ganhava, ele saía e ia gastar esse dinheiro com o quê? Com farras, bebidas e mulheres. Depois ele arrumava um outro trabalho, arrumava um montante de dinheiro e saía e ficava gastando com farras, bebidas e mulheres. Tá? E amizades. Amizades, ele mesmo fala que ele tinha amizades de tudo quanto é tipo. Desde pequeno, ele procurava amizades com gente, com pessoas mais velhas do que ele. Tá? Que, inclusive, se utilizavam dele sexualmente. Tá? E passavam, nas palavras dele, por prostitutas, homossexuais, universitários e, segundo ele, toda espécie de recalcado e desajustado. Tá? Nisso ele passou a ter uma vida sexual tormentosa, porque ele descobriu o sexo com cerca de 8 anos, logo em seguida começou a ser utilizado sexualmente pelos mais velhos. A primeira relação heterossexual que ele teve foi com uma prostituta aos 13 anos, tá? E aos 16 ele já começou a se dedicar mais à homossexualidade, ativa e passiva, principalmente com homens mais velhos, com 20, com 30, com 40 anos. Lembram? Ele tinha 10 anos. Tá? E ele chegou a morar com vários deles, inclusive com travestis, que inclusive num programa de televisão que fez a vida dele, que falou da vida dele, foram entrevistar e conseguiram encontrar um desses travestis com os quais ele morava. E ele contava e conta que entre ele e os companheiros dele, eles cometiam toda a sorte de anormalidade que você pode imaginar. Tá? E, pasmem, ele acha que isso foi uma coisa boa que lhe aconteceu. Por quê? Porque permitiu que ele conhecesse gente de nível socioeconômico e sociocultural maior do que o dele. Tá? E ele também admite que o sexo atrapalhou. Por quê? Porque ele não tinha ritmo, ele não tinha parada nisso e ele jogava todo o dinheiro nisso daí. E perguntando para ele quais eram os grandes objetivos da vida dele, eram trabalhar, ganhar dinheiro para gastá-lo com bebidas e mulheres. Tá? Alguém está perguntando, eu vou falar, Lilian, se ele tinha família. Tá, vou falar um pouco da mãe e do pai agora, tá? Que vem agora. Ele tinha uma mágoa por não ter crescido com o amparo materno. Ele foi abusado na infância, Kátia? Foi abusado, mas foi abusado mais ou menos por vontade semiprópria, porque eu não posso dizer que um menino de 8 anos está de própria, mas ele começou a utilizar-se sexualmente com os 8 anos e foi abusado por crianças, por meninos mais velhos, a ponto dele passar a gostar e passar a frequentar esse tipo de atitude. Tá? Em relação à mãe, ele não considera, ele já sentiu, eu falei, ele tinha mágoa porque não tinha tido o amparo paterno. Tá? A mãe não considerava a mãe, porque apesar dela tratá-lo bem, ele não tinha contato com ela, ela não conseguia controlá-lo e ele não a dividia. Ela só sabia ser mulher. E como ela precisava comer, ela agia desta forma. Veja, antes de passar, eu vou falar do laudo psicológico agora, vejam como o psicológico
Essa, já lembra essa da só te, criminogênese? oi, Como essa o só te psicológico já interrompendo, começa a se mostrar. tá Porque travando um este pouquinho sua menino, tela aqui. Essa, essa, oi, essa, acho que travou a mas sua tela aqui pra gente. travou, Lilian. Oi, essa, você tá me ouvindo? Está travado. Travou aqui pra gente a sua tela, acho que deve, provavelmente a conexão, alguma coisa assim. Oi? É a minha ou é a sua? Essa você tá me ouvindo? Essa você consegue nos escutar? É só a tela que travou. Voltou? Essa? Voltou? Voltou sim. É, Voltou para vocês, você pessoal? estava... Eu estava travado para você, você estava travada para mim. Tinha uma coisa fazendo assim na tua cara. Tá. Se você puder voltar um pouquinho, voltar um pouquinho e descrever um pouco mais sobre a mãe, que travou bem naquela hora. Falar da mãe. Tá, continua travando. É. Tá voltando. Deixa eu falar uma coisa importante. O computador, a internet, toda essa meleca toda, gente, existiu para resolver problemas que a gente não teria se não fosse a existência dessa meleca toda. Então, quando é que vocês, antes da internet, falavam deu pau? Nunca deu pau. E agora dá pau e volta ao normal. Vamos lá. Vamos falar um minuto da mãe que estão pedindo para falar aí. Gente, a Lília está assim de novo. Ah, voltou. A mãe do Chico separou-se do pai. Eles não eram casados, eles tiveram um relacionamento. Ela engravidou Chico. Essa travou de novo. Sim, travou de novo. Só um momento que ele vai tentar entrar de novo, tá, gente? Ai, esse troço vai parar de falhar? Não sei. Esperamos que sim, né? Que a gente espera concluir essa live. Não, Bom, vamos, agora tá vamos funcionando. conseguir. Vamos Eu ia tocando, falar vamos da mãe. seguir. Estamos em ordem agora, né? Isso. Eu ia falar de novo É da porque mãe. a parte da mãe tem sempre que ter uma mãe no meio, Mas né? imagina, né? Sempre na hora da mãe encalha. Depois não quer que o psicanalista fale, ai, que delícia. Sempre tem uma mãe Exatamente. A culpa é para sempre da atrapalhar a mãe. vida do freguês e para fazer a vida do psicanalista. Exatamente. Então vamos lá. A mãe não era casada com o pai. Eles tiveram um relacionamento, ela engravidou do Chico e o pai voltou para a família dele. Tá?
A mãe ficou sozinha com o Chico. Ela deixava ele para ser cuidado por uns familiares estúpidos, e o Chico falava que não gostava daquelas pessoas porque eles tratavam mal. E aí, o que acaba acontecendo? O Chico começa a não gostar da mãe porque a mãe tinha largado ele dessa forma, tá? E mais ainda, a mãe começou a ter relacionamento com vários homens, tá? E esses homens iam lá na casa, iam visitá-la, ficavam lá, ficavam um pouco e iam embora. E o Chico começou a ficar incomodado com esse tipo de coisa, principalmente também, por quê? Porque os meninos do bairro mexiam com ele. Falavam, Chico, vai para casa, Chico, por que você não vai para casa? E ele ficava acabrunhado porque ele não podia ir para casa porque sabia que a mãe estava recebendo homens lá. Gente, o que acaba acontecendo? Ele acaba desenvolvendo uma relação de amor e ódio com a mãe. Tá? Por quê? Porque, teoricamente, eu deveria estar amando a minha mãe. Mas, praticamente, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho raiva do que ela está fazendo comigo. Tá? E isso vem, inclusive, a aparecer depois no laudo psicológico. O laudo psicológico, nós pedimos, além do nosso exame psiquiátrico, nós pedimos um exame psicológico e foi feito um teste de Rocha com ele. Tá? E aí, a psicóloga, no teste, mostrou que ele tinha um comprometimento intelectual muito grande, com baixa da qualidade de produtividade, as funções psíquicas de atenção e concentração estavam sensivelmente prejudicadas, assim como o raciocínio lógico e o senso crítico. Ele tinha uma vida afetiva, que se mostrou no teste, problemática, com impulsividade, labilidade, egocentrismo e imaturidade. Tá? Uma coisa que é interessante falar, gente, é que quando o Dr. Wagner e eu fizemos o laudo, nós nos combinamos de não conversar com a psicóloga antes dela fazer o laudo dela. Ela fez o laudo dela, aí nós viemos nos encontrar e pasme não, eu gosto dessa história. Por quê? Porque o resultado do exame psiquiátrico e do laudo foi igual. Não é que alguém levou o outro a pensar de uma forma ou outra. Tem interferências, né? Viemos de caminhos diferentes e chegamos ao mesmo local, tá? E ela descobriu componentes sadomasoquísticos. Masoquísticos é feio, não? Sadomasoquistas. E isto foi o vínculo primitivo mãe e filho foi defeituoso e que fez um desenvolvimento afetivo sexual fortemente comprometido. E aí a explicação, a figura paterna é débil e defeituosamente introjetada. E o que acaba acontecendo? Ele se aproxima forçadamente, porque foi a única que sobrou, à imagem da materna. E busca nela a identificação e o afeto que ele não tinha da dupla. Ele só recebe da mãe. Daí a incorporação inconsciente de aspectos femininos e o componente homossexual resultante. Então, vejam, isso é psicanálise. E isso é que colore as coisas de modo que você consiga entender um pouco a personalidade do Picadinho. O sociológico, não falei de sociológico, ele vivia num lugar onde os meninos mexiam com ele falando que ele era filha da... Tá? E os meninos provocavam ele. E os meninos faziam com que ele tivesse de encarar isso de toda forma. E isso, evidentemente, não vai fazer bem para ninguém. Como saber que a mãe tem esse tipo de comportamento psicologicamente também não vai fazer bem a ninguém. Tá? Continuando. A imagem da mãe estava estreitamente ligada a uma situação de abandono e privação de afeto, o que faz com que haja um aumento de fixação da fase sádico-oral. Então, nós temos amor não resolvido e nós temos abandono para fazer com que esse cara comece a ficar com um sentimento negativo em relação às mulheres. Tá? Para reprimir o aspecto homossexual, ele tenta uma bissexualidade. Mas a mulher, que para ele constitui uma representante da mãe,
ataca ele pela sua própria existência, porque ele tem incapacidade de estabelecer relações sexuais completas e vai levá-lo a estar de frente a conflitos que ele tenta rejeitar. Resumo da ópera: destruindo o objeto feminino que lhe traz ameaça e frustração, ele intrui também a imagem da mãe, supostamente aliciadora de seus atuais conflitos. Então, ele mata a mulher, porque desta forma ele também está magicamente matando a mãe. Tá? E isso é psicanálise criminal. Preciso falar. Explica maravilhosamente bem, só que não justifica, tá? A justificativa você vai encontrar em outro pedaço da fala dele, que vai ser da fala do exame dele, que vai ser a frieza e a impulsividade que também vão aparecer por aí. A psicóloga conclui o laudo dela com expectativas de mau prognóstico e levanta como primordial a possibilidade diagnóstica a personalidade psicopática. Tá? Voltando para nós. Gente, ele conversa com a gente com a naturalidade que nós estamos conversando entre nós todos aqui. Ele simplesmente tem uma frieza total em relação a qualquer coisa, principalmente a sorte das vítimas. E ele reflete um pouquinho sobre o que poderia advir para si do que aconteceu nesses crimes, tá? Quando ele ri, é um riso irônico e indiferente, mais uma máscara do que um sentimento. E é educado, atencioso, cordato, porque está interpretando um papel irreal, com o interesse de mostrar alguma coisa que ele não é. Está mostrando, está querendo mostrar ser mais e melhor do que ele realmente é, tá? E deixa claro a falta de sentimentos. Veja, para consigo e para com os outros. Veja, ele fala, quando ele fala a respeito das coisas dos gatinhos, ele fala sorriso, um sorriso de canto de rosto, mas não tem nenhuma preocupação. Fala, viu que coisa? O moleque faz isso, né? Eu falei, você não parava com isso? Ah, eu gostava de brincar desse tipo de coisa. Pegar bichos pelo rabo e bater até o bicho morrer. Pedia gatinhos, quando sabia que tinha cria de gatinhos, pegava gatinhos. Luciano Amorim está perguntando a ausência total de empatia. A ausência total de empatia. Falava como fala com você, de uma forma para tentar te seduzir e tentar te mostrar que ele é a melhor de todas as pessoas disponíveis. Mas ele não tem empatia com ninguém. Nem com os gatinhos, eu estava falando, e muito menos com as vítimas. Tá? E com as vítimas ele ainda faz uma descrição extremamente desagradável, que é a primeira vítima até poderia ser uma pessoa com a qual eu sairia, mas a segunda era a última pessoa que eu iria pensar em sair. Tá? E ele se refere a elas assim. Tá? Então, absolutamente não empatia com ninguém. Tá? Labilidade de humor. Muito impulsos anormais. Os impulsos anormais que ele possuía, principalmente, eram beber desmesuradamente e, junto com a bebedeira, ficar agressivo. Tá? Aí quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os dois juntos. Ele tinha uma impulsividade, uma labilidade de humor, tá? Muito grande, que faziam e que fizeram a gente chegar à conclusão que fosse uma personalidade psicopática de tipo misto, ostentativo, que quer mostrar ser mais e melhor do que realmente é, um traço de labilidade de humor, sujeito a raptos, a impulsos que eram difíceis de controlar e, ao mesmo tempo, sem sentimentos. Tá? Aí é que tem o grande problema da falta de sentimentos, que acaba sendo, em última análise, a última das coisas que a gente vai pensar em termos de diagnóstico dele. A consideração psicodinâmica é muito interessante para colorir o caso, mas qualquer homem normal que tivesse o mesmo tipo de acontecimento com ele, como ele tinha, então iria tomar uma outra atitude, iria procurar uma psicanálise, ia fazer alguma coisa. Eu sempre, em aula presencial, falo da seguinte forma: ele ia ter, e a psicóloga
ressaltou isso, ele ia ter relação com a mulher e duas coisas aconteciam. Magicamente aparecia o rosto da própria mãe na frente dele, no rosto da mulher, e ao mesmo tempo ele não conseguia ter a relação sexual. Tá? Por que ele não conseguia ter a relação sexual? Porque ele tinha uma relação de amor e ódio com as mulheres, com a mãe, que ele transferiu para todas as mulheres, e aí o que acaba acontecendo? Ele, magicamente, com o rosto da mãe aparecido no rosto da mulher, se vinga da mãe, estrangulando aquela imagem de mãe. Só que não é a mãe que ele está matando, é uma moça. Tá? Então, é esse o grande detalhe. Tá? Então, Oi. A Brenda nos enviou aqui uma pergunta, como ele abordava as vítimas e se existem características comuns no modo operandi. Legal. A abordagem das vítimas, gente, foram que são descritas para nós, a primeira que ele matou, a segunda que ele matou e a que ele tentou matar antes da segunda, eram prostitutas. Então não tem muita abordagem. Tem que vou lá, contrato e vou com ela para o meu apartamento. Não tinha uma coisa como do Maníaco do Parque, que tinha uma sedução ou qualquer coisa assim. Não. E ao contrário, chegava lá no apartamento e começava a ficar nervoso, irritado. Alguém está perguntando de sintoma psicótico. Peraí. É que eu vejo também aqui, gente. Vou deixar a Lina que eu mandar isso daí. Senão eu me perco. Tem muita coisa para falar. Então, não tinha uma abordagem como o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque tinha que cantar as moças, convencê-las a ir, e ele, inclusive, falava. Qual é o ser humano que não tem uma lábia? E devia ter uma lábia boa, né? Porque até hoje eu não encontrei nenhuma moça que se proporia ir com ele para o parque, mas algumas foram. Tá, mas não é isso que a gente está falando. É do modus operandi do Chico. O Chico ia para a relação sexual e ele tinha o impulso de se vingar da mãe estrangulando aquela moça. E se parasse aí, podia ser que ficasse só no terreno da psicodinâmica. Mas não para aí. A impulsividade, a falta de sentimentos, a irritabilidade dele é tão grande que ele precisa desfazer dos corpos. Tá? Não basta matar. Tinha uma brincadeira antigamente que falava de criança, falava, te pego, te pico, te ponho no pinico. O Chico Picadinho fazia exatamente isso. Ele picava os corpos e uma coisa que preciso lembrar vocês, gente. No primeiro crime, ele simplesmente descarnou o corpo, arrancou pedaços do corpo, tá? De uma forma desestruturada. E, aliás, falando nisso, em termos de saúde mental, é uma atitude efetivamente de alguém que tem um psiquismo desestruturado. E aí ele ficou preso com esse psiquismo desestruturado, se estruturou por própria conta, e quando ele sai, gente, aí é que vem outro problema. Ele pega a outra prostituta e aí ele corta o corpo, foi aí que ele começou a ser chamado de Chico Picadinho, porque ele corta o corpo nos lugares onde qualquer pessoa cortaria. Tiraria a mão, cortava o braço, desarticulava aqui. E ele picou o segundo corpo muito melhor picado do que o primeiro. Então, isso significa que ele conseguiu se estruturar. O primeiro tinha sido desestruturado. O segundo já estava mais estruturado. E aí a gente entra na discussão de por que ele não sai. Gente, ele não sai exatamente por isso. Porque ele mostrou que ele tem uma anormalidade de personalidade que não só não melhorou, como, ao contrário, piorou. Se estruturou melhor. E se ele sair, o risco, ele não está fazendo nada de errado. Claro que não está. Na cadeia não tem mulher, na cadeia não tem prostituta, na cadeia não tem bebida. Tá? Então, esse é o grande problema. Saindo, vai voltar para onde? Para o lugar onde ele morava. Onde ele morava? Na famosa Boca do Lixo, aqui em São Paulo. Tá? E o que vai acontecer? Vai sair lá e vai encontrar
todas as coisas que já existiam naquela época e agora um pouco pior, porque lá, além de Boca do Lixo, se transformou na Cracolândia principal de São Paulo. Então tem droga à vontade, tem a bebida alcoólica e droga à vontade. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque a personalidade não muda, tá? A personalidade não muda e só vai piorando. E o dele mostrou, nos 10 anos entre o primeiro crime e o segundo, que piorou. A impulsividade ficou maior, a estruturação de que eu vou fazer isso realmente ficou maior. Então as coisas foram ficando de uma maneira mais difícil de ser debelada. Só que tem outro detalhe. Nós falamos que ele era semi-imputável. Alguém tinha perguntado se ele seria inimputável. Não, o inimputável fica guardado, gente, para o doente mental. E ele não é doente mental. Ele é anormal, ele é portador de personalidade anormal. Tá? Então, ele foi dito que ele tinha que ser considerado semi-imputável. Porque semi-imputável, ele estaria em tratamento, em observação médica. Agora, não deram a semi-imputabilidade para ele, acharam que ele era imputável, escola jurídica, que eu acabei de falar, ele sabia que era crime, fez porque quis, agora pague por ele. Tá? Não levaram em conta o antropológico, que ele tinha alguma coisa de muito ruim dentro dele, que vinha desde sempre. Tá? Então, ele é personalidade psicopática, devia estar cumprindo uma medida de segurança. Não cumpriu. O que acontece? Acaba a pena, porque pena acaba. Medida de segurança não acaba. E aí ele estava para ser solto em 97. Em 97, o que estava acontecendo? Tinham acabado de soltar a Luz Vermelha, e Luz Vermelha tinha sido morto. Estavam discutindo se iam soltar ou não o Picadinho, com o passado de ter visto que não deu certo soltar o Luz Vermelha, porque ele foi morto em 3 meses. E, na mesma época, correndo por fora, estava o maníaco do parque cometendo os crimes dele. Então, a psiquiatria forense, São Paulo estava respirando psiquiatria forense naquela época. E é o que alguém está falando, o problema de considerar imputável é que acaba solto brevemente. Só que a coisa ficou tão grave que aí eles resolveram fazer, não dava mais para mudar para medida de segurança. Então inventaram uma excrescência jurídica, fizeram um laudo de interdição, tá? Com base no laudo de interdição, que deu o mesmo diagnóstico da gente, personalidade psicopática, eles interditaram ele e mantiveram ele preso em função deste laudo de interdição. Isso não existe. Como se tivessem inventado para ele uma medida de segurança civil, e isso não existe. É com isso que ele está seguro até agora. E alguém também falou, um aluno me falou, professor, mas está com 70 e tantos anos, por que vocês não soltam ele a esta altura do campeonato da vida dele? E aí eu contra-respondo da seguinte forma, quantos anos tinha o Dr. Roger Abdelmaci? Também era velhinho. E cometia os desatinos que cometia com as clientes dele. Então, idade não é garantia de que o indivíduo vai cometer um crime de novo. Não vai cometer um crime de novo. Ele pode sim cometer um crime mesmo tendo, no caso dele, 70 e poucos anos. Tá? Aí vão falar, mas ele está tão quietinho, pinta quadros, cuida da biblioteca. Porque ele não tem os estímulos que ele tinha aqui fora. Tá? E essa, assim, na sua opinião, quando ele finalmente deixar a prisão, qual que é a medida que ainda pode ser tomada? Qual que é a orientação? Tem orientação ideal? Ou hoje já não consegue mais tomar nem nenhuma condução? Qual que é a tua opinião sobre esse caso? Se ele sair? Se ele sair, tem uma coisa boa para a gente fazer. Rezar. Por quê? Porque não tem o que fazer. A juíza tentou soltá-lo, o Tribunal de Justiça mandou ela ficar quietinha e parar de inventar a moda. Alguém está perguntando o que é um psicopata controlado. Um psicopata não é controlado, ele é contido. Se estiver dentro do hospital, se estiver dentro de uma casa de custódia, ele está contido, porque lá ele não vai beber, lá ele não vai poder criar casa porque os guardas seguram ele, e todos os etc. Solto, por conta da personalidade dele, por conta da bebida, por conta da presença das mulheres, ele vai correr o risco de voltar
a cometer o mesmo tipo de crime. A Luciana falou, tem que fugir dele. É exatamente isso, não tem o que fazer. Eu ia falar, a Luísa tentou dizer que a Secretaria da Saúde tinha que arrumar um lugar para ele. Oi? Tá. O que a Secretaria da Saúde tem com isso? Não tem nada com isso. Por quê? Porque ela quer soltar, mas não tem para onde pôr. Então, assuma que eu vou soltá-lo, vou abrir a porta do presídio, vou deixá-lo sair e cuide-se o mundo. Fuja dele, como falou Luciana. Tá? Recebeu algum tratamento psicológico no presídio durante esses anos? Alguém perguntou. Não, gente. Ele não recebeu nada. Agora há 2 anos, 1 ano e meio atrás, a juíza resolveu que ele ia fazer psicoterapia todo dia. E também ia poder sair acompanhado de um funcionário lá da casa de custódia para fazer psicoterapia fora. Agora, vocês que entendem minimamente ou maximamente de psicanálise e de terapia, eu deixei você ficar 40 anos jogado num presídio sem cuidado nenhum, porque não tinha médico lá, porque ele estava no presídio comum. Tá? Adianta fazer terapia diariamente durante 1 mês para soltar? É piada, até a Cláudia falou, não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum fazer um negócio desse. Quer dizer, então, desde o começo, no caso dele, fazendo meleca. A justiça está fazendo meleca desde sempre. Tá? Veja, olha, eu brincava muito em aula falando assim, ele esquartejou uma mulher e foi preso como normal. Aí ele esquartejou a segunda mulher, depois de ficar muito bem na cadeia e etc. que tal, saiu e esquartejou a segunda mulher. E nesse esquartejar a segunda mulher, a justiça falou, uai, será que ele é louco? Então, a justiça da época pensava, esquartejar uma prostituta é normal, esquartejar 2 pode ser que seja louco. Pediu um exame para nós falamos evidentemente que é psicopata, e mesmo assim a justiça não aceitou. E deu pena para ele. Pena acaba. Está aí todo o imbróglio formado. Então, tem um monte de excrescência jurídica, uma atrás da outra, acontecendo em relação a tudo isso. O que mais? Pararam de perguntar? Pegou? Não, tem algumas perguntas aqui que ficaram. Tem uma pergunta da Luciana, se ele tivesse recebido algum tratamento, né, medicamentoso na infância, se isso poderia ter reduzido o ímpeto homicida dele. Não, porque o ímpeto homicida faz parte da personalidade dele. Veja, dar remédio para psicopata ou pré-psicopata, uma criança que está mostrando que tem alterações que vão se mostrar lá para frente, alterações de personalidade, vai fazer com que eu vou sedar esse indivíduo. Eu não vou fazer com que isso modifique. O remédio não tem a capacidade de fazer com que isso tudo se modifique no funcionamento do cérebro. O remédio tem a possibilidade de abrandar o indivíduo, de sedá-lo, de segurá-lo, mas não vai conseguir consertar isso daí. Tá? Temos uma pergunta da Sucena. O caso do Chico teve alguma mudança no procedimento do laudo de medida de segurança? Não. A coisa que está acontecendo desde o tempo do Chico, e eu acho que o Chico foi um dos primeiros que aconteceu isso, é que a gente sugere para a Justiça que se aplique medida de segurança e a Justiça não está ouvindo isso, está preferindo dar pena. Sabe por quê? E aí entra num imbróglio que a gente não tem culpa, nem os psiquiatras, nem os juízes, e nem os promotores, e nem os advogados, e nem o direito como um todo. Quando eu fiz a minha formação no manicômio judiciário, o manicômio judiciário era onde e quem lida com direito penal sabe o que eu vou falar, onde é a penitenciária de Franco da Rocha. O manicômio judiciário era tudo aquilo lá, e tinha uns 4 ou 5 médicos abnegados, eu entre eles, que gostávamos daquilo, eu continuo gostando até hoje, tá? Mas eu sou louco, eu sei que eu sou. E a gente ficava se dedicando àquilo lá. Os médicos foram saindo, as condições foram piorando, e hoje o manicômio é uma casinha jogada no meio de um mato, onde os pacientes estão absolutamente jogados, sem tratamento, sem remédio,
sem psicólogo, sem terapia ocupacional, sem nada para cuidar deles. Então, eles estão absolutamente jogados. Aí, a justiça fala, mas o hospital no qual ele fica internado não cura ninguém. Então nós vamos pegar e jogar fora, né? Ou a gente deixa na cadeia ou a gente joga na rua. Não, o Estado precisava criar vergonha na cara e transformar o hospital psiquiátrico de custódia e tratamento num hospital. Então, por médico, psicólogo, enfermeiro, por remédio, por terapia ocupacional, fazer alguma coisa pelo paciente, não deixá-lo jogado, como, aliás, está todo mundo no sistema prisional jogado. Os únicos que não estão muito jogados são das penitenciárias de segurança máxima lá, Presidente Venceslau, por ali, que aí, por causa de ser, teoricamente, alguém, teoricamente, né? Porque o Estado, para dizer que você é de periculosidade forte, porque você faz parte de facções criminais, ele fala e bebal, você que se dane, você vai ficar lá e ninguém vai conseguir fazer nada com você. Porque o Estado tem uma lógica que não faz parte da lógica comum das pessoas. As penitenciárias, os hospitais, as casas de custódia, são depósitos de gente. Melhor, se você tiver um psiquismo melhor, você ainda pode sair um pouco melhor. Mas se tiver um psiquismo que precisava de ajuda, você vai daquilo para pior. Aí tem uma solução também. Vamos deixar que a família interne num hospital particular. Aí eu interno no seu hospital, Lilian, um maluco, aqueles babentos. Você vai ficar com ele o tempo todo ou você, o quanto mais rápido puder, vai mandá-lo embora? Claro, por quê? Porque as pessoas comuns não vão mandar os seus parentes para o seu hospital, porque lá tem louco babento, criminoso. Então, os hospitais, mandam embora. Por quê? Porque não querem ficar com aquilo. Quer ver quando aconteceu isso? No caso daquele que matou o cartunista Glauco, o Cadu, que matou o Glauco e o Raoni. Ele foi preso, tudo errado, tudo errado. Ele foi preso, o crime foi cometido em São Paulo. Ele foi preso no Paraná. A família deu um jeito dele ser julgado no Paraná. Ele ficou um pouquinho numa clínica particular do Paraná. Aí transferiram para uma clínica particular em Goiânia, onde a família morava. E logo em seguida soltaram. O que aconteceu? Ele matou mais 2. Ele matou mais 2, aí foi para uma penitenciária e lá dentro da penitenciária ele acabou morto lá dentro por uma vendetta qualquer de presos lá. Quer dizer, então, a gente que faz parte dessa área de psi forense, a gente é muito pouco ouvido. A gente é ouvido no laudo de interdição, a psicóloga que faz no fórum o encaminhamento da criancinha. Isso a gente ainda é um pouco ouvido. Agora, nas coisas graves, não. Eles querem fazer a coisa ficar bombástica, sabe? Há promotores de justiça que não são promotores de justiça, são promotores de vingança. Por quê? Porque promover a justiça, em alguns casos, é falar para o juiz falar, põe ele num hospital, porque justamente é o que ele precisa. Ele precisa de tratamento, ele precisa de amparo, ele não é um criminoso comum, ele é um pobre diabo que tem uma alteração mental que precisa ser olhado por isso. Mas não é assim que a coisa funciona. Tá. A Thaís enviou uma pergunta, professor, dentre as teorias que o professor disse no início, jurídica, sociológica e afins, qual delas o senhor mais acredita? Eu acho... como é o nome dela? Thaís. Thaís. Thaís Batistella. Thaís, eu acredito em todas elas. Mas o nosso grande problema dessas teorias todas é que os defensores delas querem que ela seja única. Eu não acredito que posso pensar em única. Não é tudo orgânico, não é tudo social, não é tudo psicológico. Nós acabamos de ver, no caso do Picadinho, o quanto de cada uma pode estar acontecendo. Tá? E se você analisar com calma o Picadinho, você vai ver que todos no Picadinho tem um pouquinho de cada uma das teorias. Eu acho que quando a teoria é aplicada adequadamente, eu acho que ela é fantástica. Tá? Mas o problema é que tem alguns indivíduos que querem que seja tudo jurídico, por exemplo. Não tem nada dessa de louco, de maluco, de psicopata. Põe na cadeia. E tem uns organicistas
que falam, não, coitadinho, ele está predestinado a ser assim. O sociólogo fala, não, coitado, está memorando onde ele morou. E assim por diante. Sabe? Eu acho que todas podem ser muito bem utilizadas e podem nos ajudar muito, mas eu tenho que ter parcimônia. Tenho que ir com calma e ver, neste caso, o que cabe para discutir. Tá. Nós estamos chegando ao final aqui, passou rapidinho. Eu vou deixar aqui uma pergunta que eu acho que é uma das perguntas que você mais recebe, que é da Triciana, se há algum tratamento que cure a psicopatia. Acho que isso as pessoas te perguntam muito, né? Tem cura, não tem? É a pergunta que não quer calar. Gente, nas aulas, a Lilian sabe muito bem disso, nas aulas eu faço uma pequena comparação que eu vou fazer agora. Sabe por que vocês, as pessoas que não aceitam muito o fator psicopatológico da personalidade psicopática? Porque a gente não vê, porque a gente não palpa. É uma alteração de personalidade, é alguma coisa que eu não consigo pôr a mão. O dedo quebrado, o dedo torto por artrose, eu ponho a mão. Mas tem uma coisa que é constitucional também, que eu dou muito exemplo, que está aqui, ó. Pele oleosa. As meninas sabem bem o que é isso. Pode passar a melequinha que for, o creminho que for, ou fazer o que você bem entender, que daqui a meia hora ela está oleosa de novo. Porque é de dentro de você que vem essa oleosidade da pele ou o secume da pele, do cabelo, tá? Então, não tem jeito de mudar isso daí. A personalidade anormal também é a mesma coisa. Não tem jeito de mudar. E eu não posso brincar com isso, porque o psicólogo e psiquiatra forense tem uma outra conotação muito séria, que é, se eu soltar esse indivíduo e ele cometer de novo um crime, de quem é a responsabilidade? Em última análise, é minha que soltei. E nós temos também a responsabilidade de proteger a sociedade. Esses indivíduos estão apartados por segurança social. Eu não posso soltar, alguém falou a respeito dele aí, eu não posso deixar um champinha solto para ele fazer de novo aquilo com a menina. Eu não posso deixar um maníaco do parque solto para levar mais meninas para o parque. Isso é responsabilidade social, ou ao contrário, é irresponsabilidade social se eu solto um indivíduo desses. Essa nós vamos encerrar, porque nosso tempo está acabando, né? O Instagram ele não permite que a gente estique muito tempo. Muito obrigada pela participação, né? Por mais essa parceria, já de alguns anos aí, por mais esse evento. Obrigada a todos que participaram, né? Com as perguntas, enriquecendo a nossa live, sempre acompanhando. E quem está aqui pela primeira vez, que não conhece o nosso trabalho ou não conhece o trabalho do professor Essa, nós temos um curso, né? Aliás, 2 cursos que hoje estão na modalidade online e o online gravado, né? Eles são disponibilizados pela plataforma Hotmart. Para quem participou aqui da live e se inscreveu pelo link, nós enviamos um cupom de desconto. Então, quem quiser se inscrever no curso, tem um desconto lá especial para vocês. E também para aqueles que entraram direto no Instagram, é só entrar em contato comigo aqui pelo direct, que a gente envia também esse cupom com o maior prazer. E o professor quer dar algum recado, mais alguma coisa? Eu quero dar um recado. Estudem. Vocês não precisam concordar com tudo que eu falei, mas é a mesma coisa que em psicoterapia. A gente fala, você fala, não concordo, não faz mal. Você ouviu o que eu falei? Ouvi. Então pensa. Então, sabe, não quer concordar com tudo que eu falei, não precisa concordar, mas pensa. Pensa porque nós que lidamos com essa área temos uma responsabilidade muito grande e nós não podemos nos furtar a ela. Teve uma reunião muito séria a respeito do maníaco do parque, onde uma psicóloga eminentemente importante em São Paulo falou, todo mundo merece uma segunda chance. E eu briguei com ela, né? Porque ela estava falando que ela queria dar uma segunda chance para o maníaco do parque. Então, tem coisas que não dá para dar chance. Ai, coitadinho, coitadinha da vítima, coitadinha da próxima vítima, coitadinho de quem cai na mão do indivíduo desse, porque esse indivíduo não cura, não fica bom, não fica melhor. Um beijo a todos, disponham de mim através da Vivari
porque Até nós a temos uma próxima. parceria muito grande e o que vocês puderem, o que vocês quiserem e eu puder ajudar, contem comigo. Obrigado. Tá, joia. Obrigada, professor. Boa noite a todos.